Annyeonghaseyo, Gimnam-yeyo. Hoje a gente vai continuar a nossa revisão Arte Feita em Código, da Patrícia Joaquim. Bora lá! Bem-vinda, bem-vindo ao canal Mais Pop que K-Pop. Hoje a gente continua falando sobre arte e programação e eu terminei o último vídeo falando de Logo. Logo, uma linguagem de programação desenvolvida no MIT. Acredito que o Papert tenha sido a pessoa por trás, original, né? Se não, né, a equipe que ele trabalhava junto. E bacana, é isso aí. Logo antes de eu nascer, a tartaruguinha de verdade que andava, né? Teve gente que trabalhou e eu não tive acesso ao físico, né? A tartaruga física. Eu aprendi, na verdade, com Basic e tinha Logo no computador que eu utilizava. Basic era um CP400. Deixei a pergunta. Que linguagem de programação que você aprendeu a programar? Compartilha aí com a gente. Pode ser visual, pode não ser visual, tanto faz. Depois de Logo, né, outras linguagens que servem como porta de entrada, muito bacanas e cada vez mais modernas, no sentido de mais recentes, é o Scratch. Né, modernidade aqui eu estou dizendo como temporalidade mais próximo de hoje do que do passado. Scratch, né? Scratch é uma linguagem, a gente utiliza para ensinar várias coisas. Eu acho que tem a versão Scratch Junior. Meu filho, por exemplo, eu introduzi com o Scratch Junior, não precisa estar alfabetizado. E eu acho infinitamente melhor do que deixar no YouTube. Tem uns vídeos aí sobre educação e tecnologia na parte de ensino, né? Não é ensino, mas é na parte da infância. E Scratch Junior eu acho que é uma boa porta de entrada, depois o Scratch. Então no MIT Media Lab é um projeto muito bacana para aprender a programar. A gente tem cursos na Lura Start, que utilizam Scratch, que alguns deles fui eu mesmo que criei, né? Tem os livros tem o livro do Resnick em algum canto por aqui. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, Lifelong Kindergarten, o livro do Resnick, um dos livros, deve ter outros. Um livro interessante. Se vocês quiserem depois que eu faça uma revisão desse livro, eu tenho também marcado tudo que eu quero falar, eu posso gravar também. Só deixar o pedido por aí. E vamos lá, né? Tem Scratch, tem um ponto interessante, o objetivo de facilitar programação para pessoas não técnicas, software livre e cultura online de compartilhamento, né? Esse era um pouco do foco das linguagens, tá? Dessas linguagens. Facilitar a programação para pessoas não técnicas quer dizer pessoas que não sabem programar e não usam essas ferramentas já no dia a dia. É software livre e cultura online de compartilhamento. O Scratch é bem baseado nisso, tá? Quer dizer, ele é online, tá? Você compartilha e você deixa seu código aberto. Essa é a ideia do Scratch, então é bem legal isso, tá? Depois tem um ponto aqui que cita, deixa um ponto de interrogação, não lembro porquê, vamos descobrir. Desenvolvedor, cadê desenvolvedores? Desenvolvedores costumam construir o software com base em especificações claras e sem ambiguidades. Tenho minhas dúvidas disso, né? Essa daqui eu adoraria que fosse a nossa realidade do dia a dia, né? Mas o software a gente costuma construir com base em especificações não claras e com muitas ambiguidades. E programadores alternativos, a diferença, né, é que aqui a gente constrói no programação tradicional com especificações não claras e com muitas ambiguidades, apesar da gente achar que está sem ambiguidades e com especificações claras, né? Essa é a nossa realidade, a gente sofre por causa disso. Mas a vantagem da programação alternativa é que ela vive disso, ela vive dessa ambiguidade, ela vive de não ter essas especificações e a gente explora, né? Essa é uma coisa muito legal dessa programação alternativa, como está sendo colocado aqui. O bricoleur lembra um pintor, não sei falar isso, que para entre pinceladas olha para a tela e somente dessa contemplação decide o que fazer. Bricoleurs usam a maestria de associações. Para os planejadores, erros são passos equivocados. Bricoleurs usam a navegação de correções no caminho, tá? Então é uma sacada bem legal, né? Tipo assim, ao invés de você, eu errei, eu preciso acertar, não, eu fiz uma coisa diferente, deixa eu ver o que eu vou fazer agora, o que eu consigo fazer com isso agora? E aí você explora, né? Então aqui está fazendo sobre o trabalho da bricolagem, né? Que eu nem sei o que é. No mundo da programação aqui é bem análogo, né? Com certeza, porque a gente tem esse trabalho, de novo, de que tudo é erro, tudo é bug, né? Agora, na hora que a gente explora, as coisas não são bugs, as coisas são features mesmo, né? Porque a gente está explorando, esse é o nosso trabalho. Tudo bem? E depois vai citar outras ferramentas até que vai chegar Arduino, né? Arduino, que eu já gravei vídeo aqui sobre uma coisa ou outra de Arduino, que eu acho bacana, para muita coisa, né? Arduino entra num problema forte, que é o problema do hardware, então envolve a gente comprar peças e ter acesso a essas peças, e nós vivemos no Brasil, né? A gente vive cada um em uma cidade, cada um em uma região, que vai ter mais facilidade ou menos facilidade de acessar isso. O computador e o celular é mais fácil de acessar do que o Arduino, apesar do computador ser mais caro do que um Arduino. Ele tem um acesso mais pulverizado no nosso país. Então eu acho que é importante isso, a gente lembrar isso, né? Em algum momento aqui vai ter a engenharia clássica, confia. O processo do Arduino se encanta com a possibilidade de se perder no caminho e criar uma alternativa. Então quer dizer, o Arduino é muito disso, você vai criando coisas, né, com eletrônica e programação,
E você vai descobrindo e fazendo e explorando. É muito disso mesmo, é muito interessante. Além disso, no Arduino, o aspecto da comunidade online também se repete, muito forte. Bibliotecas para Arduino e código compartilhado e open source e compartilhar projetos inteiros, etc. Tá? Eu comentei de Scratch, que também é assim, Processing, como Processing original, que era com Java e ainda existe, né? E ainda é usado com Java forte. Também diversas bibliotecas compartilhadas. Quem sabe eu gravo um vídeo aqui explicando como criar uma biblioteca para Processing. Eu criei recentemente, compartilhei no repositório principal deles. Processing também muito forte, comunidade online, open source, etc. Então, muito legal essa questão, sabe? De você compartilhar, alterar o que as outras pessoas criaram, etc. Então ela entra aqui em cultura hacker, que vai indo para esse caminho, aqui falando hacker nesse sentido, tá? Então, a importância da cultura hacker no contexto do processing, que eu acabei de citar, não pode ser ignorado. Lembrando que é a última geração mais recente do processing, o renascimento como P5JS ou algo do gênero, né? Diversas variações pra gente. Novo P5JS, temos cursos na Lura. Também se observa uma explosão de espaços semelhantes a hackerspaces, como Fab Labs, Maker Labs, Media Labs, laboratórios de inovação e espaços de coworking, não só no Brasil, mas no mundo, sendo a maioria deles focados na inovação. Então, por mais que isso daqui seja uma verdade, de novo, a gente entra no limite Brasil, assim como qualquer outro país, tá? Entra no limite espaços físicos. Onde a gente tem espaços físicos, onde a gente tem essas máquinas, onde a gente tem acesso a essas máquinas. Infelizmente, a realidade de todo mundo não é a mesma, né? Como eu que estou aqui em São Paulo, num bairro razoavelmente central, etc. Né? Então, existem algumas dificuldades aqui, né? Sobre poder se beneficiar de tudo isso, todo esse meio ambiente que Processing, Arduino, não sei o que, disponibiliza pra gente, Fab Labs, etc. Né? Existe muito trabalho para tentar baratear, tentar disponibilizar para todo mundo, etc. Existe muito trabalho nisso, coisas muito bacanas. Para um hacker, o computador é sinônimo de diversão, me parece bem verdade. Os hackers não exercem o hackerismo por obrigação, ou por ser seu trabalho. Exercem porque são movidos por entusiasmo criativo. Aqui eu vou só lembrar, né? Aqui a gente está discutindo hacker como aquela cultura hacker que é citada aqui como, né, desenvolvido talvez dentro do MIT, não sei o que, etc. Que essa cultura tá sendo definida aqui. Então não é um hacker que faz ataque, que não faz ataque, que defende, que estuda para fazer não sei o que. Não é isso a discussão de cultura hacker aqui, tudo bem? A discussão de cultura hacker aqui é de compartilhamento, é de alterar e ajudar, é de open source, é esse tipo de comunidade online, etc. Esse tipo de pensamento, né, de questão que está sendo apresentado aqui como cultura hacker, tudo bem? Só lembrar disso, né? Então é isso aí, tá? Então, entusiasmo criativo. Vai ter algumas sugestões aqui, algumas questões, né? A cultura aqui, ó, no MIT, que investigou os primeiros hackers que se reuniam em laboratórios do MIT nas décadas de 50 e 60, antes mesmo do surgimento da internet. A ética hacker daquela época, segundo Levin, em 2010, que estudou os hackers de 1950 a 1960, 50 anos depois, 60 anos depois. 6 princípios que, apesar de não terem sido acordados formalmente, de novo, lembra, a gente está falando aqui de pessoas de 50 e 60 que tinham uma certa cultura, e essa cultura foi chamada de cultura hacker na época de 50 e 60. Daquele primeiro grupo de hackers. Acesso a computadores e a qualquer coisa que possa ensinar algo sobre como o mundo funciona deve ser ilimitado e completo, e sempre se deve dar preferência a um método prático de aprendizado. Toda informação deve ser livre, então vai lembrar open source, entre outros opens, né, free source, free code, tem o free e o open, né, tem as duas questões. Não se deve confiar nas autoridades, deve-se buscar processos sem burocracia e descentralizados, meritocracia, hackers devem ser julgados pela sua capacidade de hackear e não por nível educacional, idade, etnia ou cargo. É possível criar arte e beleza em um computador, sendo esse princípio relativo ao código em si e não ao que se produz com o código. Hackers buscavam uma maneira mais simples e reduzida de se escrever um programa. Os computadores podem tornar a vida melhor. Então, alguns princípios que parecem ser comuns àquelas pessoas em 1950 e 1960. Percebe que eu não estou falando nada sobre atacar computadores, tá? Não é atacar, defender, não é nada disso. Estou falando dessa cultura hacker de 1950 e 60, segundo uma pessoa estudiosa da época. Tanto cientistas quanto hackers aprenderam na prática que a ausência de estruturas fortes é uma das razões que se torna esse modelo tão poderoso. Os hackers e os cientistas só tendem a concretizar suas paixões e trabalham em grupo com outros indivíduos com quem as compartilham. Esse espírito difere claramente do espírito encontrado em empresas e governos. Então ele está fazendo comparação entre hackers e cientistas. De novo, hackers de acordo, provavelmente, com aquelas características que foram discutidas agora há pouco. Né? A ideia é de que a gente compartilha. Né? Você conversa com o cientista, o quanto o cientista compartilha. Né? Então, concretizar suas paixões e trabalhar em grupo com outros indivíduos com quem a gente compartilha essas paixões. Tudo bem? Essa é a ideia que aparece muito nas comunidades hackers, nas comunidades dos cientistas. Esse espírito difere do espírito encontrado em empresas e governos, muitas vezes. É isso que está sendo citado aqui, na cultura hacker, através de Hemanen, aqui, 2001, tá?
Então falando sobre software livre e open source, né? E eu arriscaria dizer também que algumas culturas de artistas, né, em geral, também fazem isso, né? Tem muito dessa questão de compartilhamento e de criação junto, né? Pelo que eu tenho aprendido e estudado mais recentemente, beleza? O programador de Scratch conta com mais de 10 milhões de projetos abertos no site da comunidade, isso naquela época da escrita desse texto. Quer dizer, tem mais de 10 milhões de projetos escritos open source para você trabalhar em cima de Scratch. Claro, vai ter mais simples, menos mais complexo, etc. Mas tem de tudo. Tem Minecraft 2D escrito com Scratch, sabe? Procura lá, entra lá, Scratch, Minecraft 2D. A gente tem vários joguinhos que a gente cria e ensina para quem está começando a programar, etc. E tal. Mas tem coisas super complexas e ricas feitas com Scratch, tudo bem? A gente começa nos cursos que eu criei, que outras pessoas dentro da Alura criam, começam do zero e vai até um nível que eu acho super interessante, que já permite que a pessoa vá migrar para outras ferramentas que ela tem interesse, né? Seja P5JS, Processing, HTML, JavaScript, seja lá o que for. Ademais, os usuários podem comentar e fazer perguntas uns aos outros, e o fazem, são mais de 50 milhões de comentários entre os Scratch, que são estatísticas de 2015. Um programador de Arduino conta com um fórum, um wiki com mais de 300 mil membros, etc. A comunidade é muito forte. Tá vendo a gente batendo nessa tecla? A gente não, né? É a Patrícia. Batendo nessa tecla de comunidade. Muito forte, muito legal. E aí ela entra num terceiro capítulo, que é o capítulo de Processing, a linguagem. Tudo bem? Em 2001, criada pelo Ben Fry e pelo Casey Reas. Fico feliz que, recentemente, eu cometei um bug fix no Processing. E o Ben Fry foi quem fez o merge. Super feliz de ver isso, né? E conversei também no começo desse ano com o Casey Reas por causa de outros assuntos. Ambos eram alunos de doutorado do MIT Media Lab, como eu citei, hoje em dia eles estão, o Casey Reas está na UCLA, Ben Fry está em outra empresa. O processo teve como inspiração direta outro projeto, tá, de 99, que é o Design by Numbers, que esse aqui é o Design by Numbers? É o Design by Numbers, tudo bem? Então vai lembrar um pouco, né, já o Processing, vai lembrar um pouco logo, sabe? Tem algumas lembranças de várias coisas aí para mim, né? E quando você chega, né, então papel 0, caneta 100, repete para variável B de 0 a 100. Papel 0, linha de B até 100 menos B, 80B. Então tá querendo desenhando uma linha assim, né? Então aí ele vai no Processing aqui, tá? E dá um exemplo de Processing, né? Um setup, uma imagem de 480, 120 pixels. Se você tiver com o botão apertado, fio é 0, quer dizer, preenche com 0, cor 0, se não a cor é 255, tá? Que é preto, aqui é branco. E aí desenha uma elipse de tamanho 80-80, aonde de acordo com o que você preencheu, tudo bem? Então é basicamente isso daí, não é, essa daqui é a representação. Essa daqui é a representação, acho que é daquele mesmo código, não sei se é o mesmo código, se é a mesma função da reta aqui, tá? Do Processing, na mesma reta, tá? Mesma reta? Não sei, né? Não sei dizer. Você também está, é uma versão 2.2, tá? Hoje o Processing é o Processing 4, tá? A versão beta, mas tá pra sair, a versão oficial. Provavelmente já terá saído quando esse vídeo sair. A linguagem de Processing não representa uma ruptura radical em relação à linguagem de programação clássicas. Essa é a sacada. Processing é uma linguagem de programação. Diferentemente de programações visuais como Max, Pure Data ou Scratch, certo? Que foram citadas, Processing é aquela abordagem tradicional, tá vendo? Inclusive é código Java. Então, tem Python, tem JavaScript, suas variações com P5JS. Então, quer dizer, tá te trazendo para o mundo da programação mais avançada. Você começou lá, por isso que é claro que quando eu criei a Alura Start, os cursos iniciais de programação da Alura, é óbvio que eu tinha isso em mente, né? Começar com ferramentas mais visuais, como por exemplo o Scratch Junior, que não necessita a alfabetização da criança e que é um salto em comparação a assistir vídeos de YouTube. Depois para o Scratch, onde a criança vai se envolver com a questão de leitura e escrita mais forte, né, para poder desenvolver, mas ainda é visual e blocos. E depois Processing em P5JS, etc, para entrar em HTML, JavaScript, etc, quando for o momento que ela tiver interesse. Então são passos aí de desenvolvimento à medida que ela tenha interesse, maturidade de interesse, tá? Não é maturidade só intelectual, né, de aprender a escrever, etc, né, que ela vai precisar em algum momento. Ler principalmente, e vai para frente. Aqui começa a ter alguns códigos mais complexos, tá? Uma variação, aqui é uma versão simples de Java, de como desenhar um retângulo, para mostrar como é super complexo, e como o Processing ficou muito mais simples, né? Afinal, isso daqui é uma função que está por trás, tá? Depois tem um comentário de Schiffman aqui, que é da Universidade de Nova York, no IU, que também é uma pessoa forte na comunidade de P5JS, hoje em dia, antigamente de Processing, tem vídeos bacanas do CodeTrain. Acho que é Coding Train. O Schiffman explica que antes do Processing surgir, se você quisesse experimentar ideias artísticas, tinha que passar muito tempo configurando o ambiente de desenvolvimento. Dê uma olhada no Open Frameworks, do professor Zach Lieberman, artista do MIT Media Lab. C++, boa sorte, né? Super poderoso, super interessante, mas não dá para começar, né? Não dá para começar com Open Processing para uma criança
que não faz sentido, né? Tem que começar, o caminho é visual, Scratch, etc, para chegar em C++. Malloc já, um Malloc já derruba todo mundo logo de cara, né? Claro, não, quero treinar só a exceção, as pessoas que estão no top do top do top, por qualquer motivo naquele momento da vida delas, maravilha, toque pra frente. Super interessante, super legal, mas a gente tem que pensar quem é o nosso público-alvo, quem a gente quer estar ajudando naquele momento da vida do estudo, né? Interessante notar, com base na citação de Ribeiro, como é crucial colocar o resultado artístico do programa como foco do processo de ensino de programação para alunos da área de artes e design. Então é só lembrar, né? Isso é uma frase que o Zach Lieberman fala e que eu acho que é interessante, né? Que é um pouco diferente do que um outro autor foi citado aqui, né, antes, que é o interesse do artista programador não é só o código. Não é que o código, olha que método, processo legal que eu utilizei. Eu gosto disso, eu, Guilherme, claro que eu gosto. E claro que o Zach e outras pessoas gostam também. Mas o Zach fala, todo o meu trabalho é analisado, para ser publicado, é analisado o resultado final. Né? Não é só o processing, também o resultado final, né? Assim como no Casey Reas, assim como de outras pessoas. Não é só, olha que legal, e aí o negócio visualmente é uma coisa tosca, por exemplo, numa produção visual, uma coisa tosca que não faz sentido nenhum, ninguém vê beleza, ninguém vê de nenhuma forma estética, exceto o processo é interessante para alguém, entendeu? Não parece ser isso. O foco é crucial colocar o resultado artístico do programa para quem é aluno, principalmente da área de arte e design. Lembrando que o resultado artístico pode ser um resultado artístico não necessariamente visual, pode ser outras relações que a pessoa tenha com a obra e com o resultado, tá? Que é o que eu pessoalmente me interesso mais e que eu tenho explorado. Quem sabe eu compartilho aqui com vocês no canal em breve. Tá? Ficou cada vez mais claro que o Processing não é uma linguagem de programação única, mas sim um modo orientado à arte de aprender, ensinar e criar com código. Se você for lá nos commits, recentemente foi um commit que eu acompanhei aqui, ó. Vamos ver lá. Será que é esse daqui? Errei, não é no do Processing, é na documentação do Processing. É no Processing website. No website do Processing você vai ver lá, um commit modified homepage text que fala Processing é um sketchbook de software flexível e uma linguagem para aprender como programar dentro do contexto das artes visuais. O que foi o commit que o Casey Reas fez? Removeu dentro do contexto de artes visuais, porque não precisa ser dentro desse contexto, tá? Não precisa ser dentro desse contexto. Essa é a sacada. Então fica cada vez mais claro que Processing não é uma linguagem de programação única, para uma coisa única de criação de arte, mas sim um modo orientado à arte de aprender, ensinar e criar com código. Criar com código. Super poderoso, achei uma frase muito, muito forte, muito legal, 100% ligada com o commit do Casey Reas desses dias. Exemplos de código, etc. Um pouquinho antes aqui tem uma frase do Schiffman também, cadê? Seus alunos, os alunos do Schiffman, usam Processing ou quaisquer linguagens que jogarem melhor para o projeto. Utilizam scripts já prontos, modificam, remendam, testam com diferentes ferramentas e experimentam mesmo sem saber exatamente qual será o resultado. Isso é qualquer programadora, certo? Isso daí não é só programadora que explora, que é artista, a gente faz isso. A gente usa script já pronto, modifica, remenda, testa com diferente ferramenta e experimenta mesmo sem saber exatamente qual será o resultado. Esse é o dia a dia da pessoa programadora, independente do objetivo da programação, certo? Eu acho legal o Schiffman falar isso, no livro final tá, nesse documento aqui eu não achei, mas essa menção é muito bacana, porque ela é a nossa realidade, né? E no 3.2, vamos lá? A cultura de colaboração. A cultura de colaboração e a abertura de informação do software livre também pode ser observada na criação de arte em Processing, e não somente no desenvolvimento da ferramenta. Tem a comunidade online Open Processing, acho que é de 2008, mas tem também a própria comunidade do P5JS, porque o Open Processing é de uma pessoa, o P5JS é da Fundação Processing, tá? Patrocinado, se não me engano, pelo CLA e NYU, alguma coisa do gênero. Aí, de novo, na versão final tem um texto que fala assim, segundo Hildebrand, a comunidade do Processing auxilia os alunos iniciantes na resolução de problemas, pois quando eles se deparam com o desafio, podem encontrar na comunidade caminhos para a resposta. Eu digo isso do próprio fórum do Processing no Discourse. Então, mesmo sem saber programar profundamente, aluno consegue decupar o código e alterar as partes que necessita. Isso é uma grande verdade. A comunidade está aí para te ajudar. E a gente sabe, né, em outras comunidades de programação, como Stack Overflow, como o próprio fórum da Lura, Discord da Lura e etc., as pessoas estão aí para se ajudar, né? Para se ajudar. Por essa razão, é importante refletir sobre o Processing, sobre outras linguagens alternativas que facilitam a programação, imaginando uma escala ou espectro com diversos níveis de controle sobre a máquina. Tá falando agora sobre parte do que a gente consegue controlar com a máquina. Tanto do ponto de vista de que a linguagem permite, quanto do ponto de vista do conhecimento da pessoa programadora, né? Então, à medida que a gente vai programar, cada uma dessas ferramentas que estão sendo apresentadas permitem um controle, estão limitando e permitindo um controle da máquina, né? Os programadores das linguagens como Scratch e Arduino conseguem produzir resultados rapidamente, é verdade, com uma noção básica de programação, também é verdade. Diferente de outras linguagens, como C++, como eu comentei, do Open Frameworks
Super interessante e importante, muito mais difícil de aprender, inicialmente. Mas a pessoa programadora de processing pode transitar entre os papéis de artista experimental ou de funcionário, né? Uma coisa bem fluxo, né? Você vai de um lado, vai para o outro e bora para frente, tá? Tem palestras do próprio Casey Reas no YouTube, se vocês forem atrás do YouTube dele, tá? E tem palestras onde ele dá alguns exemplos de, olha, é assim que eu faço. Né, exemplos básicos. Então, olha, o meu processo primeiro, né, o processo do código, né, que eu vou dizer no meu código, o processo é, comece com uma linha, rotacione, diminua ou aumente e execute. Aí ele executa esse processo várias vezes. E ele dá alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, esse é um elemento, mas de repente ele tem um outro elemento, que é um círculo, e o círculo faz uma outra coisa. Ele tem um terceiro elemento, que é uma outra coisa, e um quarto elemento, que é uma outra coisa. E ele roda todos esses processos, roda isso daí várias vezes e gera várias coisas que podem ser interessantes ou não, né? E vai tirando screenshots e criando a arte, né? Então, a diferença entre o processing e as interfaces simplificadas que produzem resultados ao se apertar um botão, câmera fotográfica, é que assim como o Dynabook de Alan Kay, descrito numa outra seção do livro, não discrimina o programador de um usuário. Nessa junção de papéis, oferece um caminho de aquisição de conhecimento computacional e alfabetização de código. É isso que o processing permite. Permite que a gente conheça como aquilo funciona e a gente crie através desse conhecimento, né? Além disso, o processing convida os artistas a entrarem no mundo da computação por meio do aprendizado prático, da abertura de informação e da troca de conhecimento com outros membros da comunidade. Exatamente o que a gente faz no dia a dia, certo? Por conseguinte, é possível compreender como o processing não se encaixa em uma visão dicotômica da tecnologia computacional como sendo uma não caixa preta. É ou não é. Não, cada vez mais você vai se aprofundar. Você cria no processing alguma coisa, daqui você cria uma biblioteca e compartilha com alguém. Né? E aí você vai se aprofundando e não tem essa caixa preta, porque você sempre pode entrar. Você pode ir entrando até mesmo no código-fonte do processing, como eu abri aqui para vocês. E eu citei que, né, fiz uma correção de um bug, implementar funcionalidade, etc. Eu não implementei. O processing cria, assim, diferentes níveis de transparência e visibilidade do que está dentro da caixa preta, na medida em que o usuário adquire conhecimento sobre como funciona a máquina e avança no entendimento da computação. Incrível, acho lindo. Conclusão. Ao final, verificou-se que a primeira hipótese da pesquisa de que o sucesso do processing se deve à licença de software livre e à cultura hacker está correta. Né? Então ela correu atrás disso, que era a hipótese dela, e de que o sucesso estava ligado à cultura hacker e à questão do software livre. E faz muito sentido mesmo, né? Parece fazer muito sentido e fez sentido. Em relação ao papel do artista programador, na verdade, já no início da arte computacional, grande parte dos artistas pioneiros eram engenheiros e cientistas da computação, ou seja, artistas programadores, né? Porém, isso tem raízes antigas, né? Essa arte, o papel do artista programador, que domina tanto a técnica quanto a estética em seu processo de criação artística, tem raízes históricas antigas, né? Conhecer a técnica e a estética tem raízes antigas. Artistas já faziam isso. Artistas técnicos, né? Já existia artista programador, né? Já existia criadoras, né? Pessoas criadoras. Existe uma ampliação da busca pelo aprendizado de programação por programadores alternativos, inclusive provenientes do mundo das artes, que muitas vezes utilizam linguagens de programação alternativas como Processing, Arduino e Scratch, entre outras, né? Incorporar suas metodologias, e seria importante incorporar metodologias no processo de aprendizado hacker, que é fragmentado, informal, voltado para a prática e baseado na abertura de informação, que é super legal, né? Além das habituais interfaces usadas diariamente para comunicação e consumo de conteúdo, estamos assistindo à emergência de novas possibilidades computacionais, como aprendizado de máquina, inteligência artificial, etc. Na medida em que o software se torna mais presente na sociedade, aprender a lógica da programação passa a ser cada vez mais imprescindível, pois independente das novas formas que o computador pode adquirir, ele ainda é, pelo menos por enquanto, uma máquina de rodar software. E é ela que está ao nosso redor. É isso aí. Obrigado, Patrícia. Obrigado por vocês. A gente se vê na próxima. Anhongi, que é